Olá, amigos e amigas do canal Palavra do Cristão. O tema de hoje será Espírito de Contenda. Sabemos o quão é difícil viver em sociedade, e é ainda mais difícil viver em grupos menores, como a família ou em uma comunidade religiosa, por exemplo. A natureza humana tem uma certa inclinação para o conflito, obviamente por causa do pecado. Assim, ainda que a pessoa seja calma, é impossível livrar-se dos problemas e das contendas, porque isso não depende apenas dela. Como dizia Martin Luther King, para criar inimigos não é necessário declarar guerras, basta dizer o que pensa. Nos tempos do politicamente correto e de fanatismos políticos, essa frase se torna ainda mais atual. Não existe uma receita para evitar contendas, pois muitas vezes elas se apresentam quando menos esperamos. Mas estar cheio da graça de Deus é uma forma de impedir que as consequências desses conflitos tenham algum efeito sobre nós. Silenciar também é uma forma de evitar muitas discussões desnecessárias. Vale aquela antiga frase: quando um não quer, dois não brigam. Deus ama aqueles que buscam a paz, e por isso são chamados filhos de Deus. Assim, devemos viver como pacificadores, evitando ao máximo as contendas, as intrigas e as fofocas. Esta última é a principal causadora de quase todos os males. O líder religioso deve saber separar o joio do trigo, já que existem pessoas na obra que desejam alcançar uma espécie de status ou fama, e para isso causarão contendas e confusões, valendo-se, é claro, da fofoca e da disseminação da mentira. O espírito de deboche é algo extremamente comum e, por vezes, permeia toda uma comunidade. A Bíblia, como o livro mais atual de todos os tempos, nos ensina o seguinte: quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. É o que lemos em Provérbios, capítulo 22, versículo 10. Ademais, como salientado em Provérbios, capítulo 17, versículo 14, começar uma discussão é como abrir brecha no dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Isso significa que logo que a pessoa com mais autoridade, seja pai ou mãe, ou um líder religioso, tomar ciência da situação, que a resolva brevemente. O diálogo quase sempre resolve a maioria dos conflitos. Essa ação impede algo que vemos comumente hoje em dia: irmãos de caminhada ou de sangue cortarem laços entre si e pararem de se falar. Na igreja, porém, em certos casos, o melhor a se fazer é recomendar o desligamento daquele que incita ou de fato pratica a contenda. Do contrário, todo o trigo será contaminado pelo joio. Sobre isso, o capítulo 26, versículo 20 do mesmo livro alerta o seguinte: sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. A inveja e o egoísmo são os maiores causadores de contendas. A pessoa invejosa ou egoísta precisa renunciar a esses sentimentos e ou comportamentos. Do contrário, destrói ela própria e todos ao seu redor, seja por meio da omissão, da fofoca ou da mentira. Sobre essa questão, o capítulo 13, versículo 10, nos avisa: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Para evitarmos as contendas, também devemos ser respeitosos e tratarmos as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. É o que diz o livro de Provérbios em seu capítulo 15, versículo 1, quando lemos: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nos nossos dias, muitas vezes é preferível silenciar ao falar sobre determinado assunto, não porque devemos, mas muitas vezes o falar significa dar pérola aos porcos, pois a pessoa não dará qualquer crédito naquilo que falamos. Isso evita as brigas e as discussões, porque as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Como lemos em Provérbios, capítulo 18, versículo 6. Devemos ser sensatos, coerentes e cuidadosos no agir e no falar, para evitarmos conflitos. Por vezes, não o causador da intriga é punido, mas aquele que sofreu as consequências. Por isso, devemos ser cautelosos. Como nos ensina o capítulo 19, versículo 3 do mesmo livro: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Do mesmo modo, no livro de Tito,
Em seu capítulo 3, versículo 9, lemos o seguinte: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Como dito antes, viver em grupos menores, como em uma comunidade religiosa ou mesmo na família, por vezes é complicado. Cada um tem um temperamento, uma personalidade e uma maneira de encarar a vida. A formação familiar, passada dos pais para os filhos, é essencial para que os irmãos se amem e se respeitem. Uma família desestruturada refletirá na vida de todos e por toda a vida. Não é à toa que o capítulo 17, versículo 1 do livro de Provérbios ensina o seguinte: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Em conclusão, devemos estar cheios do Espírito Santo para que nenhum mal nos suceda e praga alguma chegue à nossa casa. Assim, o Senhor será o nosso refúgio e no Altíssimo encontraremos a nossa habitação. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque Deus mandará anjos para nos guardarem, como nos garante o Salmos 91. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.